Estamos ao vivo. Boa noite ou boa tarde. Hoje, dia 21 de setembro, começo da primavera, né? Um dia assim bem paradigmático, né? Para a gente conversar coisas muito sérias e vamos ver se essa conversa com Ulisses Silva, e ele vai se apresentar, eu quero que ele fale tudo sobre ele, porque eu falei muito pouco aí na apresentação, então é ele que vai se auto-apresentar. Viu, Ulisses? Então, hoje eu viajei, fui até Cabo Frio, voltei, porque era primavera, eu falei, bom, vamos começar bem a primavera? Aí fiz uma viagem, fui e voltei de Niterói lá, ó, uma viagem longa para ir voltar. Então, boa noite, Ulisses, seja bem-vindo, fale tudo sobre você, tá bom? Para os nossos ouvintes e telespectadores. Boa noite a todas e todos. Helena, é um prazer imenso estar com você novamente. Você sabe que a sua trincheira de luta na comunicação, nas discussões sobre auditoria cidadã, né, sempre dando espaço, sempre criando um ambiente para que os debates populares, os debates que interessam realmente para o nosso povo, tenham voz e tenham vez. Então, agradeço a você, agradeço a equipe que está trabalhando nos bastidores. É muito importante estar com vocês aqui nessa noite. Bom, Helena, para falar de mim, assim, eu sou um sujeito simples, né? Eu sou um servidor público por convicção, é muito importante deixar isso claro, né? Eu tenho absoluta clareza sobre o papel do servidor público e do serviço público na transformação social pela qual o nosso país precisa passar. Eu sou produto do serviço público, eu venho da escola pública, eu me tratei a vida toda pelo SUS, né? Eu estudei na escola pública desde a pré-escola, passando pelo ensino médio, pela universidade, onde eu me formei em Ciências Sociais aqui na UERJ, com muito orgulho, com muito carinho. Comecei a minha carreira, eu, um filho das classes mais exploradas, filho de costureira, bisneto de seres humanos escravizados vindos do Pernambuco, do Nordeste, os famosos paus de arara. Eu, das classes mais exploradas, tive muita dificuldade de acesso a fazer parte de uma empresa, né? Eu não tinha amigo. Pobre só tem amigo pobre, né, Helena? Então, eu não tinha amigos, e o serviço público foi o único lugar onde eu podia ali me apresentar e me pôr a teste, independente do lugar onde eu vinha, né? Porque eu ainda vivi a geração de que ser negro e morar na favela era um passo para levar um pé na bunda nas entrevistas das grandes empresas, né? Em muitos ambientes da vida social não existia espaço para as classes mais exploradas. Hoje ainda não existem, né? Esses papéis são reservados para poucos, ainda hoje. Mas muita coisa mudou nesses anos, e o serviço público, então, além de ter me formado, de ter me produzido como pessoa, o serviço público foi onde eu tive a oportunidade de ingressar como ator profissional, ingressar como agente da vida econômica, da vida social, e a partir dali, né, misturando toda a história, tudo que o Estado e o serviço público significou na minha vida, tendo uma interpretação clara disso e a consciência disso, eu resolvi, né, eu resolvi acolher o serviço público e a luta em defesa do serviço público como uma militância de vida, né? O papel de servidor público para mim é uma convicção, né? E já se vão mais de 20 anos, e sempre na luta, sempre na mobilização, e agora retornando depois de um período sabático aí de descanso na militância. Estou retornando agora com muita vontade, e é muito bom rever você, é muito bom estar de novo conversando com as pessoas, é muito bom estar de novo debatendo os temas que precisam ser debatidos, com a minha visão, com o meu olhar, com as minhas qualidades e com as minhas deficiências, mas com muito amor, com muita convicção no coração e com muita garra.
E é muito bom estar aqui com você de novo, Helena. Depois de tudo que a gente passou, né, juntos e separados, é bom estar com você de novo, ver você bem, saber que esse trabalho está prosperando cada vez mais. Oh, que ótimo, Ulisses. Eu que fico contente de ter você aqui com a gente. E outra coisa também, né? Você é do município do Rio de Janeiro. E a gente, quando pensa no município do Rio de Janeiro, a gente pensa que é um município com muita organização, com muito dinheiro. E hoje está na moda as pessoas falarem mal do funcionário público, não é? Assim, parece que há um complô contra o funcionário público. Você elege, aliás, isso também capitaneado pelos políticos, elege uma determinada categoria para servir vamos dizer, para você bater forte ali, sabe? Servir de motivação para jogar em cima daquela categoria toda a responsabilidade. Então, por exemplo, o INSS diz assim, a falência da Previdência, a falência é porque tem muito funcionário, porque isso, pelo aquilo. Aí os governos começam a querer terceirizar. Agora, o que ninguém fala é que quando o poder público deixa de fazer concurso, contratar funcionário para os seus quadros e começa a terceirizar, você pode dizer isso melhor que ninguém, porque você acompanha isso muito de perto. Então, eu não quero dar essa resposta, não. Eu quero que você dê essa resposta. O que acontece quando o governo começa a priorizar a terceirização ao invés de ter o seu próprio quadro funcional? Fala aí, Ulisses. Então, Helena, você tocou numa questão muito sensível, né, que merece uma reflexão de toda a nossa sociedade, né? A gente, apesar de ter avançado do ponto de vista formal em direitos, parece que esse avanço ele não contemplou o avanço de consciências, não acompanhou, né? Então, você vê, por exemplo, a política de cotas, você vê mais acesso à educação, mais acesso à cultura ao longo dos últimos anos. Como eu disse, né? Você tem o concurso público a partir de 88, né? Antigamente era aquela coisa, né? O padrinho, o afilhado, né? A rachadinha era a regra. Enfim, como a gente não adquiriu consciência ao longo desse processo de transformação institucional, de transformação da nossa legislação, a gente valorizou pouco, a gente acha que isso já estava pronto, né? A gente, quando chegou, a gente, principalmente as novas gerações, que é a minha geração, não estou falando da sua geração, que sua geração lutou muito, a sua geração sabe muitos lados dessa moeda, desse dado, né, Helena? A minha geração não, a minha geração e a geração que veio depois já chegou numa democracia semi-elaborada, um conjunto de leis, né, um conjunto de serviços, a Constituição de 88, o SUS, né, e mais para frente a política de cotas. Só que a gente que tem a perspectiva histórica e a gente tem a consciência disso, a gente sabe que isso foi com muita luta, né? E foi muita luta que garantiu e permitiu que tudo isso fosse construído na nossa sociedade e que, assim, a gente desse um pouco mais de acesso à classe trabalhadora, que é a classe que produz mais riqueza, que é a mais explorada, que é a que produz mais riqueza, mas é aquela que menos se aproveita da riqueza que produz, né? Então, assim, o que a gente está vendo nesse momento é uma reviravolta em muitos aspectos do direito, dos direitos sociais, da classe trabalhadora, dos direitos trabalhistas, a política de cotas está ameaçada, enfim, tudo isso, o acesso à cultura é ameaçado, porque a gente não teve a consciência necessária para garantir, para proteger toda essa construção histórica nossa. O que a gente constrói historicamente também se destrói historicamente, eu acho que a gente atentou pouco para isso. Então, essa discussão sobre essa satanização do serviço público passa por isso, né, Helena? Nós temos uma classe dirigente que foi construída a consciência da nossa classe dirigente foi construída na maior colônia escravista do mundo, do planeta. Não existiu nada do tamanho do que foi uma colônia de exploração escravista como a colônia brasileira. E é de lá que vem
a acumulação dos patrimônios, as grandes oligarquias, as grandes famílias ricas, toda a nossa estrutura social, econômica e política é herança disso, né? E a gente, no descuido, a gente, com falta de consciência sobre isso, a gente deu espaço para que esse aparato ideológico e discursivo lançado sobre as nossas consciências, a gente passou a atuar contra nós mesmos. Então, hoje é muito comum, por exemplo, infelizmente, é muito comum o trabalhador e a trabalhadora que precisa do SUS chegar no posto de saúde e reclamar do posto de saúde, né? Porque ele está todo o tempo sendo bombardeado aí pela imprensa, dizendo que a saúde pública não presta, e a corrupção para cá, e a corrupção para lá, que servidor público é privilegiado, que servidor público não presta, não gosta de trabalhar, ganha muito. Esse conjunto de falácias vai penetrando na cabeça da nossa população, né? Infelizmente, é uma população muito vulnerável do ponto de vista da consciência, porque nós falhamos, né, nesse trabalho de construção de consciência coletiva das classes mais exploradas. E aí a gente vê, por exemplo, há pouco tempo atrás, você vê aluno cotista, engenheiro formado pela política de cotas, ir para a rua por um governo que era racista, né, apoiar um governo que era racista e um governo que era contra as cotas. Você viu o trabalhador indo para a rua apoiar a reforma da Previdência. Onde é que já se viu isso, Helena? Então, essa luta é muito difícil, é uma luta que é principalmente pedagógica, e por isso a importância de espaços como esse, de momentos como esse, para a gente refletir sobre os nossos problemas, né? Dar voz ao trabalhador. Nós não somos representados na grande imprensa. Quem fala pela classe trabalhadora e quem fala pelos servidores públicos não são servidores públicos, são esses economistas de plantão que são muito bem pagos para falar, para inventar essas falácias e para disseminar esse ódio, essa satanização contra o serviço público, que em vez e coloca aquilo que nós somos aliados da população, nós somos aliados, nós que cuidamos na prática dos trabalhadores e das trabalhadoras, independente da sua condição econômica e social, e a gente acaba sendo visto como inimigo. E os verdadeiros inimigos estão lá curtindo as rachadinhas, comprando imóveis e mansões milionárias com dinheiro público. E é isso que eles querem. Servidor público não tem rachadinha, por isso que a gente é odiado. Servidor público pode fazer o que eu estou fazendo aqui, entendeu, Helena? Chegar e dar o recado e fazer o enfrentamento que precisa ser feito. Olha aí, eu tenho uma pergunta aqui para você, que é da Jane Pasquinelli Castelo. Ela gostaria, Ulisses, que você fizesse um breve histórico do que encontrou durante as suas 2 gestões no CAD, do Prev Rio, e como era o trato com o governo e os conselheiros indicados pelo Executivo. Isso é o tema central da nossa discussão aqui hoje, né, Helena? Porque, assim, a Constituição nos garante espaço de participação nas entidades, no órgão de deliberação máxima do nosso regime de previdência e assistência. Então, nós temos um instituto chamado Prev Rio, que é o responsável pela gestão da nossa previdência, da nossa assistência, do nosso plano de saúde, e, por ordem constitucional, a gente tem um espaço de participação lá, né? E aí esse espaço, de saída, ele já tem muitos problemas, né? Do ponto de vista da formação institucional dele, né? Por lei, ele é formado por 9 membros. Desses 9 membros, 5 são membros natos do governo e 4 são membros eleitos pelos servidores, né? Então, assim, de saída numa votação, você já tem o time que joga, é o time que já entra perdendo o jogo, sabe? A gente já entra com 5, o time de lá tem 5. O time de lá tem 5 e o time de cá tem 4, né? Então, vamos dizer, se fosse o basquete, você já entra com um jogador expulso, né? Com um jogador a menos. E, frequentemente, por conta dessa questão que eu já coloquei aqui, né? Dessa falta de interesse, dessa falta de consciência das pessoas sobre a importância sobre a consciência e a importância da representação direta, né? Do exercício do seu poder político, muitas vezes a gente usa mal esses 4 votos que a gente tem, né? Então, quando eu cheguei a essa pergunta da Jane, quando eu cheguei, a gente tinha um cenário onde era, assim, primeiro, o Conselho de Administração não era uma coisa conhecida,
não tinha uma participação muito grande dos servidores, os conselheiros não tinham assim, um contato direto, né? Não usavam as redes sociais, enfim, era aquela coisa, era aquela mise-en-scène ali, petit comité, de tapetão. Muito tímida, né? Muito tímida, com todo o respeito, né, aos louváveis conselheiros que tentaram fazer o enfrentamento. Mas eu acho que a grande diferença que veio depois da minha atuação, e a Jane deu continuidade, e outros conselheiros também, a grande diferença foi buscar esse contato com as organizações, com as entidades, com as associações, com os sindicatos, né? Buscar esse contato direto com os servidores municipais para falar o que está acontecendo na prática, né? Dizer sobre a prática disso. Então, mas isso não mudou. Essa lógica, assim, esse respaldo da base, esse respaldo dos servidores, né? Fazendo votações expressivas, compondo atos públicos, protestos, fazendo grandes reuniões na Câmara Municipal, enfim, todo o aparato institucional e de representação sindical mobilizado em defesa dessa previdência, ela trouxe transformações importantes, mas ainda assim um ambiente de muita tensão, de muita manipulação e de muito desequilíbrio nas relações com o governo. Era muito comum, mesmo nos 5-4, às vezes os membros do governo, era muito comum intimidar ou tentar constranger, e isso é muito comum, isso deve acontecer até hoje. A Jane pode falar melhor do que eu, que a nossa atual conselheira, digníssima, faz um belíssimo trabalho. Jane incansável. Eu costumo dizer que a Jane é como aquele tanque T-34 dos soviéticos, da União Soviética, que de repente ele surgiu, os fascistas estavam ganhando a guerra na Rússia, de repente surgiu o T-34, a Rússia produziu o T-34, começou a produzir em larga escala e a guerra virou e conseguiram derrotar os fascistas, né, os soviéticos. Eu costumo dizer, a Jane é isso, ela vai para cima, ela se tiver que atirar, ela atira, se tiver que aguentar tiro, ela aguenta. Eu não tenho esse perfil dela, mas a Jane sabe o que ela sabe bem o que ela, eu sei um pouco, que a gente conversa muito. Então, assim, é um ambiente de muito constrangimento, sabe? Você já é minoria e muitas vezes não tem uma organização dos próprios servidores dos conselheiros que são eleitos. Então, é esse, um ambiente de intimidação. Às vezes o governo insiste para você trocar de voto, o governo muitas vezes não publica na íntegra aquilo que os servidores eleitos gostariam que fossem. Já aconteceu até de o governo deixar de publicar a ata de conselho fiscal. Veja bem, o princípio da transparência, que é caríssimo na administração pública, que é a publicação das atas das reuniões, já aconteceu de o governo deliberadamente não publicar a ata, porque, obviamente, tinha coisa ali que era um constrangimento muito grande, não sei exatamente o cálculo que eles fizeram, mas deixaram deliberadamente. E aí a gente recorre às instituições jurídicas, ao Ministério Público, e é aquela coisa, né? Nosso judiciário, infelizmente, é um dos poderes que deve muito à nossa sociedade, né, Helena? A gente não deixa de reclamar para o Ministério Público, né? Tudo que tem que denunciar a gente denuncia, para o Tribunal de Contas, para a Câmara Municipal, a gente faz CPI, mas a gente acredita que a transformação mesmo vem pelo avanço da nossa consciência e pela nossa mobilização, pela atuação da... Então, vou falar nisso, vocês já fizeram uma CPI, então, Já foi presidida uma CPI, saiu ali a fórceps, né? Nós arrancamos uma CPI a fórceps, isso foi no governo Crivella, né? O governo Crivella foi aquela coisa, né? Aquela pataquada inominável, né? Ele na Câmara ele tomava drible da vaca direto, e a gente conseguiu lá com o vereador Paulo Pinheiro, vereador Raimon, a gente conseguiu fazer uma frente parlamentar e conseguimos aprovar uma CPI que passou muita coisa limpo, e gerou um relatório importante, né? Essa CPI foi presidida se eu não me engano, pelo vereador Paulo Pinheiro. Ele apresentou o relatório disso no Ministério Público e está rolando, né? Eu e Jane também, e um pouco antes da CPI, Jane e um grupo de entidades de parlamentares, inclusive um dos parlamentares era a Marielle Franco, compusemos um grupo que fizemos uma denúncia. Nós fizemos uma denúncia de muitos malfeitos, principalmente da gestão Eduardo Paes, né? Da gestão Eduardo Paes lá... A primeira gestão, né? Da primeira gestão Eduardo Paes.
e da gestão do governo César Maia, enfim, nós passamos ali, botamos tudo no papel e mandamos para o Ministério Público. O Ministério Público fez um trabalho excelente de investigação, acumulou pilhas de documentos e concluiu o seguinte: bom, de fato, existe prejuízo, dano ao erário público, mas eu não vou poder entrar com a ação, porque recentemente o Congresso aprovou uma lei dizendo que eu só posso entrar com a ação de improbidade administrativa se eu conseguir comprovar o dolo. Essa lei foi aprovada agora pelo governo Bolsonaro, foi recém-aprovada. Só pode processar alguém por improbidade administrativa, né, cuja pena, inclusive, da suspensão de direitos políticos, só pode se você conseguir comprovar o dolo. Aí aquela coisa, é como se o 171 passasse recibo ou assinasse cheque. Entendeu, Helena? Comprovar o dolo é isso, é dizer, olha, o cara desviou ali, mas ele fez uma declaração, desviei o terreno para tal lugar, vendi pela metade do preço porque eu ganhei uma comissão. E essa é a comprovação de dolo. E quem é que consegue isso? Ninguém consegue. Ou seja, a lei que existe, o aparato legal sobre a improbidade administrativa e condenação de gestores públicos por malversação de recursos públicos, essa lei praticamente está inócua depois dessa alteração. Mas, enfim, é isso, foi o que aconteceu, mas nós seguimos na luta, acreditamos na mobilização e a luta continua sempre, né? Esse é o nosso lema. Pois é, eu teria uma pergunta que me deixou muito impressionada, é essa anistia, né? Que você dá anistia, geralmente, para um devedor que não tem condição de pagar, né? Ou então anistia empresas para expandir a economia de um Estado, para criar empregos. Tem várias modalidades de anistia, mas sempre em benefício da coletividade, não de uma determinada empresa, nem de um determinado grupo. Mas anistia, às vezes, né, o tiro sai pela culatra, porque pode acontecer exatamente isso que eu estou dizendo que não deveria acontecer. Mas aí, no caso, o município quer ser, em causa própria, ser auto-anistiado, ele mesmo vota para se auto-anistiar de coisas que ele deve ao servidor público, ou seja, ao prévio do servidor municipal. Como é que é isso? Eu não entendi, eu não consegui entender a lógica disso. Foge a qualquer reflexão. Como é que é isso, Ulisses? Me explica. Beira o inacreditável. Tem mais pergunta da Jane Pasquinelli. Helena, beira ao inacreditável, e para provar que não é só, que são só palavras minhas, eu vou mostrar o texto para você. Mas isso, Helena, faz parte. Você sabe que eu venho candidato agora, né? A Jane resolveu não se reconduzir à eleição, ela não é candidata, ela vai continuar atuando em outras frentes, né? Fala para que você vem candidato, senão vai pensar que você é candidato a deputado estadual. Candidato ao Conselho de Administração do Previ Rio, servidores ativos, aposentados e pensionistas da Prefeitura têm direito a voto. Ou seja, todas as vidas que são cobertas pelos serviços do Previ Rio podem votar e indicar o seu representante, e eu quero ser esse representante, eu quero ser o mais votado, eu quero fazer uma votação histórica, e eu quero chegar lá com muita força, porque eu estou com muita vontade de botar o pau para torar. Tá, com muita garra, né, Ulisses? Muita garra. Você é aquele Ulisses da Ilíada e Odisseia, não é? Como eu já falei. Mas vamos lá, o que a Jane... Depois você explica melhor isso. Então, a Jane não vem candidata, a Jane vai cumprir outros papéis, também na militância, mas principalmente o papel de vovó, né? A Jane já está aposentada, enfim, ela tem que viver também a vida dela. E eu resolvi voltar para a minha atividade militante, depois, como eu disse, de um período sabático, e nessa candidatura eu apresentei 6 propostas principais, e uma delas dialoga com isso que você está dizendo, Helena, que a proposta, o texto da proposta é o seguinte, eu vou dizer para você aqui, a proposta número 2, pela revogação da autoanistia de dívidas da Prefeitura junto ao Previ Rio e Funprevi.
Aí você vai me perguntar, mas como assim? Que história é essa de revogação da autoanistia? É isso. É exatamente isso. É isso mesmo? Ai, É meu exatamente Deus. isso. E eu vou mostrar aqui, se eu conseguir, eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar no texto onde é que está escrito isso. A Lei 5.300 de 2011, aprovada por esse prefeito, Eduardo Paes, esse mesmo que aumentou a alíquota para 14%, Helena, esse mesmo prefeito que aumentou a nossa alíquota previdenciária, esse mesmo prefeito que está cortando direitos na aposentadoria, nas pensões, né, que apoiou, que mandou o Pedro Paulo, lá, o secretário dele, o leão de chácara dele, lá para o Congresso para votar a favor da lei da reforma da Previdência, esse mesmo prefeito aprovou essa lei aqui, ó, Lei 5.300, de 13 de setembro de 2001. E o título era Disposição... 2011, perdão. Dispõe sobre o plano de capitalização do Funprevi e da outras providências. Olha o nome. Parece até piada. O nome da lei é Lei Plano de Capitalização do Funprevi. O que esse plano faz? O que essa lei faz? Ela pega todos os recursos que existiam no PreviRio, e aqui eu preciso fazer uma distinção. O PreviRio é o órgão gestor, o PreviRio não paga aposentadoria e pensão. O PreviRio paga os demais benefícios, o programa de carta de crédito, e para isso ele tem um patrimônio que foi acumulado ao longo de décadas. Os servidores contribuíram para o PreviRio, né, para fazer o caixa, para poder ter direito à carta de crédito e outros benefícios. O Funprevi foi um fundo criado a partir da necessidade de uma lei de Fernando Henrique Cardoso, que obrigou os entes da federação a separarem os pagamentos de aposentados e pensionistas. Né? Então, assim, o que paga aposentadoria e pensão só pode pagar aposentadoria e pensão. Não pode pagar pecúlio, não pode pagar auxílio, não pode pagar nada. E aí, o que esse governo fez? O Eduardo Paes, em 2011, a prefeitura tinha uma dívida acumulada de repasses patronais, Helena. Você sabe que nós temos que contribuir com o nosso contra-cheque lá, antigamente era mais, agora para 14, e o governo contribui com o dobro, né? Além de outras responsabilidades que o governo tem patronais. O que acontece? Ao longo da existência desse fundo de previdência, o governo foi acumulando dívidas, repasses, obrigações patronais, obrigações legais, de repasses financeiros que tinha Ele não fazia o repasse, né? Não fazia o repasse. Omitia o repasse, ou seja, não fazia o repasse. Mão de gato, né? Onde é que foi parar o dinheiro do repasse? Só quem deve saber são as construtoras que construíram a Cidade da Música, as construtoras que construíram as grandes obras do Cidade... Como é que é? Cidade do governo César Maia, lá, Favela Bairro, Cidade, enfim, aquelas grandes obras faraônicas que gastaram horrores de recursos públicos. Provavelmente eles sabem o que aconteceu com o dinheiro desses repasses, mas a gente não sabe. O que a gente sabe é o seguinte: esses repasses, em 2011, eles acumulavam aproximadamente R$1,5 bilhão de reais. Isso eu estou falando em valores numéricos, eu não estou falando aqui de valores atualizados monetariamente e nem em juros, tá? Valores numéricos, R$1,5 bilhão aproximadamente. E aí, esse governo, a gente cobrando a dívida, esse governo já estava passando por um constrangimento muito grande, e esse governo também buscava um endividamento maior, porque ele ia junto às entidades de financiamento estrangeiras, Banco Mundial, essa coisa toda. Ele precisava dizer o seguinte: olha, você não pode dever, se você deve ao fundo dos servidores, você não pode se endividar comigo. Entende, Helena? Então, essa dívida que a prefeitura tinha com o Fundo de Previdência, ela começou a ser um constrangimento político e começou a inviabilizar outras intenções do governo Eduardo Paes. Outras negociatas, outras vamos falar negociatas que ele queria fazer, claro, para arrumar dinheiro para bancar Copa, para bancar obras da Olimpíada, isso tudo que a gente está vendo aí, BRTs, né? Ele se endividou tudo isso seja com dinheiro federal, seja com dinheiro do Banco Mundial. E aí esse constrangimento ele tentou resolver de que maneira? Ele mandou para a Câmara Municipal um projeto de lei, que é que virou essa Lei 5.300 de 2011, e aí ele pegou o dinheiro que já era nosso, que estava no PreviRio, que era o dinheiro da carta de crédito,
Pegou imóveis que o Previrio tinha, de dívidas antigas que a prefeitura tinha pago, em vez de a prefeitura... Às vezes a prefeitura dava calote, às vezes a prefeitura pagava com imóvel. Mas tudo bem, pelo menos imóvel é um patrimônio. Enfim, pegou tudo que tinha, raspou o tacho, juntou com royalties do petróleo e brotou no fundo de previdência para dizer, pronto, agora o fundo de previdência está capitalizado. O déficit está equacionado. Equacionado como? Com parte dos recursos que já existiam no Previrio, que ele tirou o dinheiro da carta de crédito, o dinheiro que bancava a carta de crédito, que bancava os nossos auxílios, tirou isso, colocou lá para remendar o fundo, né? E disse que estava equacionado. E aí, como ele já tinha botado botado um dinheiro que ele não tinha, ele se achou no direito de fazer isso aqui, ó. Como medida de capitalização, artigo 33, tá visível aí para você, Helena? Tá. Artigo 33, artigo 33 da Lei 3344 vai passar. 3344 é a lei que regulamenta o nosso regime. Como medida de capitalização do plano atuarial, o FUNPREVI será financiado pelo prazo de 35 anos a contar de 1º de janeiro de 2011 através de contribuição suplementar e de aporte em instrumentos mobiliários e imobiliários. Aí vou correr aqui, ele vai elencando aqui o que estava passando ali naquela hora para o FUNPREVI. Aí no parágrafo 6º ele diz o seguinte: em razão da capitalização do FUNPREVI realizada pelo município e da transferência de imóveis e das parcelas de amortizações de financiamento imobiliário feita pelo Previrio, ficam quitadas todas as dívidas do município e do Previrio com o FUNPREVI e vice-versa. Ou seja, ainda meteram um vice-versa aqui, como se em algum momento o FUNPREVI devesse alguma coisa para a prefeitura, quando, na verdade, era totalmente o inverso. Então, Helena, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente quiser, de fato, colocar o nosso regime de previdência em novos trilhos, a gente precisa acabar com certas abominações jurídicas e políticas que aconteceram ao longo da vida do nosso regime de previdência. Entende? Porque aqui ele está dizendo aqui no artigo 7 que o FUNPREVI fica autorizado a alienar, após prévia avaliação e licitação, os bens imóveis. Isso aí foi o seguinte: o Previrio tinha um conjunto de imóveis, que é o total de imóveis, mas sabe quais são esses imóveis? O prédio da prefeitura. O prédio da prefeitura ali, ele era patrimônio do Previrio. Como é que vai vender aquele prédio, Helena? Aqueles terrenos em volta da prefeitura, boa parte dele, a maioria deles está em disputa. Depois o Tribunal de Contas e Auditorias constataram que estava no patrimônio do Previrio, mas, na verdade, o imóvel pertencia ao Estado. Enfim, sabe aquela coisa do ninho de mafagafo? Cheio de mafagafinho? Era esse o patrimônio. Aí estava lá, o patrimônio estava elencado no Previrio a 250 milhões de reais. Sabe por quanto esse mesmo patrimônio entrou no Fundo de Previdência? Eles deram uma bombada nas contas lá do patrimônio, fizeram uma avaliação ali, sabe, que ninguém explica, e esses mesmos imóveis, após essa avaliação, de 250 milhões, eles passaram a valer 1 bilhão e 250 milhões. E entraram super avaliaram isso? Exatamente. Então, ele entrou, para todos os efeitos, ele entrou para o fundo, entrou mais de 1 bilhão só de imóvel. Mas sabe quanto que a gente ganhou com esses imóveis depois, Helena? Nada. Nada. É uma mágica, né? Para não dizer que não ganhou nada, Helena. Não falamos de flores. Exatamente. Para não dizer que não falamos das flores, Helena, a prefeitura, no ano, se eu não me engano, de 2014, no governo Eduardo Paes ainda, inclusive, isso foi objeto de uma denúncia que a gente fez ao Ministério Público, a Geu e a Jane. Pegou 2 imóveis desses, a soma dos imóveis, eram 2 imóveis separados, a soma dos imóveis era de 350 milhões no Fundo de Previdência. Pegou 2 imóveis, tinha uma rua no meio, juntou 2 imóveis e a rua, ou seja, transformou tudo numa coisa só. Esse imóvel é ali na frente da estação do metrô do Estácio. Quando você estiver passando a prefeitura, o servidor municipal conhece bem. Na frente da estação do metrô do Estácio tem lá uma obra sendo feita ali. Então, aqueles imóveis eram do Fundo de Previdência, entraram para o fundo avaliados em 350 milhões,
e foram vendidos para o consulado norte-americano por 180 milhões, ou seja, pela metade do que eles valiam, do que eles entraram no fundo. Entendeu, Helena? Quer dizer, faz uma superavaliação e depois vende por uma... Vendeu que pela realmente metade. vale, talvez, não sei. Os imóveis foram vendidos. Mas... O consulado norte-americano, eu acho que ele nunca viu uma Isso pesquisa. se chama engodo, isso é um engodo. É uma mágica que eles querem fazer. Não é parece isso? Piada. Foi um negócio da China com o consulado americano. O consulado americano fez um negócio da China com o nosso fundo de previdência. E isso intermediado pelo digníssimo prefeito, hoje, pelo atual alcaide, prefeito Eduardo Paes, que já que era Eduardo o prefeito. Guerra, que você quer dizer, né? Errou Eduardo o nome Guerra. dele. É isso aí. Eduardo Guerra. Eduardo Fim da Paz. Enfim. Agora, Ulisses, então, a gente às vezes não deve comparar, mas eu gosto de fazer comparação entre as coisas, porque o nosso estado do Rio, né? Também o Rio tem o Rio Previdência, né? E o Rio Previdência também, olha, a gente pode fazer uma comparação, porque o Rio Previdência, ganhando os royalties do petróleo, inclusive, né? Estava muito bem, obrigado. E aí eles inventaram de fazer o quê? De criar uma empresa em Delaware, lá nos Estados Unidos, que eles chamam de paraíso fiscal. Em pleno Estados Unidos tem um lugar que é paraíso fiscal. Por que paraíso fiscal? Olha só, lá pode tudo, né? Então, criaram lá o Rio Oil Finance Trust. Olha o nome. E você sabe para quê? Para eles pegarem os royalties do petróleo que ainda ia ser explorado e vender no mercado internacional os papéis chamados debêntures. Vendia debêntures baseados no suposto no recebimento dos royalties do petróleo. E aí esses royalties subiram e aí quem comprou, quer dizer, que quem mexe com esse negócio de mercado de capitais, que ganham dinheiro, né? É gente muito ambiciosa, e eles dizem assim, não, olha, isso é seguríssimo, é um negócio certo, certeiro, sem problema nenhum. Seguro e aí nós quem? Vamos pagar, e aí pagaram os caras que compraram essas debêntures, esses papéis, e faliram o Rio Previdência, faliram. Teve uma época aí, acho que foi 2016. Hã? 2017, a pessoa ficou sem pagamento. 2017, tinha fila dos aposentados para receber uma bolsa, um sacolão. Agora, porque estavam morrendo de fome. Agora, veja bem, então parece que é uma tradição do Rio de Janeiro, seja a capital, seja o estado, é tudo a mesma mixórdia. Como é que é isso? Mesma turma, né? Aliás, né? Turma, né? Mesma turma. Era Alitério Cabral, Eduardo Paes, né? Mais ou menos tudo a mesma. A gente está falando mais ou menos do mesmo período, aquele período pré-Copa, pré-Olimpíada, né? De muito dinheiro na cidade, muito faturamento das grandes construtoras. A gente está falando mais ou menos do mesmo período e das mesmas táticas, né? Só que, assim, a gente tem a felicidade de, no município, o debate é um pouco mais democratizado. Parece que a gente conseguiu avançar um pouco mais, pelo menos na democratização do debate. Então, as coisas não são tão... O escândalo de Delaware, a gente só veio conhecer as cláusulas agora a partir de uma CPI. Nem o contrato a gente conhecia. Você tem uma ideia, Helena? Mas o contrato em inglês? O contrato foi feito em inglês, nem quem assinou sabia o que estava assinando, poxa. Uma das regras é o seguinte, Helena, uma das regras do contrato desses papéis de Delaware é o seguinte: se o barril do petróleo tiver variação para cima, a taxa de juros a ser paga pelo governo do estado sobe. Mas se o barril do petróleo cair, a taxa de juros não cai. E se cair de novo, a taxa de juros sobe mais. Ou seja, a taxa só faz o caminho para cima, não faz o caminho para baixo. Ele não varia de acordo com o preço do petróleo. Enfim, são coisas que nem no mercado financeiro, nem assim, acho que nem no agiota do morro... Não tem essa aberração toda. Não teve coisa parecida. Isso, meu Deus do céu. No caso do Rio Previdência, foi isso. Só que tem um detalhe. No caso do Rio Previdência, os royalties era o grosso
das receitas que pagam as aposentadorias e pensões no Estado. Felizmente, aqui, o Eduardo Paes, ele tinha de onde tirar. Ele tinha o dinheiro do Previrio, ele tinha o dinheiro das cartas de crédito, ele tinha outras fontes para meter a mão, né? Quando quis cobrir o rombo do Funprevi. A gente também tem dinheiro do royalties, só que a nossa proporção do royalties é pequena. E mesmo nessa proporção pequena, eles tentam fazer frequentemente, todo ano eles tentam fazer essa manobra de antecipação de receita, né? Aqui o cliente não é estrangeiro, não. O cliente é muito conhecido, é o Banco Santander, né? Toda vez a gente tem que enfrentar. Eu já enfrentei isso umas 2, 3 vezes. A Jane também já enfrentou isso agora na gestão dela, com o Eduardo Paes. Eu enfrentei com o Crivella, a gente enfrentou lá atrás. Fizemos o nosso banzé, e esse é o papel do conselheiro, né? O papel do conselheiro é ficar de olho ali, de olho no gado, para quando vier o lobo, né? O problema é que esse papel é muito limitado. E eu gostaria de aproveitar esse gancho que você colocou, Helena, da interferência do governador e interferência do prefeito nas nossas políticas, para falar da minha proposta número 1, que a minha proposta número 1 para o Conselho de Administração, Helena, é a seguinte. Deixa eu tentar pegar aqui. Mobilizar pelo fim do poder dos prefeitos de livre nomeação e livre exoneração nos cargos de gestão do Previrio. Por que isso é importante, Helena? Que é o seguinte, aquilo ali, Helena, é um patrimônio que não é só meu, não é só seu, não é do colega que está assistindo, e nem é só da nossa geração, Helena. Aquilo ali é um patrimônio de gerações. Os professores que me educaram contribuíram, os profissionais de saúde que me trataram contribuíram para aquilo lá, para que um dia eu pudesse me aposentar, e eu continuo contribuindo para que um dia outros servidores continuem a se aposentar, né? Então, assim, isso é uma coisa que exige muito planejamento, política muito séria. Isso não pode ser uma política de governo. Não pode entrar um prefeito que fica 4 anos, no máximo 8, chegar e mandar para a Câmara uma lei dizendo: vamos anistiar a dívida, não vou fazer repasse, pronto, e acabou. E o prefeito, por exemplo, o presidente, qual é a possibilidade de o presidente, de o conselho, né? O presidente faz parte do conselho de administração. Qual é a possibilidade desse conselho, que tem o prefeito como presidente e o presidente do Previrio como secretário, esse presidente é nomeado pelo prefeito? Qual é a resistência que esse presidente vai oferecer ao prefeito? Claro. Ele faz tudo que o seu mestre mandar, né? Se ele não fizer, o prefeito vai botar outro lá para fazer. É, claro. Tudo, então, assim, tudo irmãmente, né? É lógico. Uma divisão irmãmente ali, ó. Então, assim, nós já somos 5 contra 4. São 5 do governo e 4 nossos, né? Ou seja, eles já têm a maioria de votos. Ou seja, eles já ganham, de saída eles já saem ganhando. E ainda assim, o prefeito tem a capacidade de nomear o presidente, que simplesmente o presidente, por exemplo, a patronal, como é que eu vou saber se o prefeito está pagando a patronal ou não, ou se o Previrio está cobrando a patronal do prefeito? Né? E se o prefeito não pagar? O que o presidente tem que fazer com ele? Vai processar? O presidente do Previrio vai entrar no Ministério Público, vai entrar contra o Previrio, a presidência do Previrio vai massacrar o servidor, pequenininho, se tiver que massacrar, vai cobrar juro, vai cobrar correção, vai cortar benefício. Mas contra o prefeito ninguém faz nada, porque nunca fez. Entende? Claro. E olha, Ulisses, a Jane está, olha, riscando embaixo, dizendo que o patrimônio do Previrio é exclusivamente do servidor municipal, mas os governos irregularmente usam esse patrimônio como se pudessem dispor dos valores, como se deles fossem. Eles se apropriam, olha só, se apropriam do dinheiro que não é deles, dinheiro do funcionário público, meu Deus, que todo mês vai ali e é descontado em folha, não tem como rebarbar. Meu Deus, isso é um roubo cruel e nojento, não é mesmo? E veja, Helena, eu estaria aqui falando, enrolando o nosso público
enrolando os servidores municipais, se eu dissesse, olha, gente, basta votar em mim, vamos fazer uma votação magnífica e depois a gente vai todo mundo para casa e eu vou para a reuniãozinha no conselho representar vocês, eu vou fazer o melhor que eu posso, eu vou dizer tudo, e vou chegar aqui dizendo, olha, nós perdemos, nós tivemos a votação e nós perdemos. Olha, o presidente não cobrou o prefeito. Olha, entende? Qualquer conselheiro, qualquer servidor que se disponha à candidatura tem que ter claro. Não podemos mais ter o nível de ingerência política dos governos sobre o nosso regime de previdência. Como a Jane disse, aquilo ali não é dinheiro público. É nosso! Aquilo ali não é dinheiro do prefeito. É. Aquilo ali é patrimônio dos quais um dia eu vou depender para comer. Eu, os profissionais de saúde, os profissionais de educação, os nossos familiares, os nossos pensionistas vão precisar daquilo ali. E só quem tem autoridade moral e política para dizer como faz a gestão daquilo ali somos nós. Claro, claro, claro. Então, a proposta número 1, e isso é um salto de qualidade, de ousadia muito grande, viu, Helena? A gente nunca teve um momento em que nós amadurecêssemos junto a esse debate de que não é possível mais ter esse excesso de mando do prefeito sobre o Previ-Rio. Então, aí, a primeira olha, coisa para interromper eu isso... Eu já quero anexar 1 ou 2, porque você diz que é a revogação. Como é que você vai conseguir essa revogação da autoanistia e recuperar esse dinheiro? Isso vai acontecer. Todas essas propostas, Helena, todas elas, as 6, elas são propostas fundamentais, mas elas são urgentes e necessárias. Entende? Então, assim, mais do que me candidatar ao Conselho de Administração, eu estou propondo aqui para o conjunto de funcionalismo uma plataforma de luta que eu não sei quanto tempo vai levar, eu não sei o tempo que vai custar, mas eu sei que eu estou muito animado, muito preparado e aprofundando o debate cada vez mais e popularizando isso, porque isso não é só uma proposta, isso é uma necessidade, Helena. Claro. É uma necessidade. E olha, tem o item 3 também, a autoanistia, que fala da transparência, o número 3, sim, a retomada das publicações mensais, né? A ideia da transparência. Você diz que eles não estão publicando nada, não é isso? Não. Então, a ideia é a gente fazer uma reforma da Previdência no viés do trabalhador. Entende, Helena? Porque eles estão dizendo, olha, a nossa reforma da Previdência é só aumentar a alíquota, é só taxar aposentado, é taxar pensionista e cortar benefício. O que a gente vai fazer não, nós temos uma proposta, chega de ser reativo, chega de atuar na defensiva, agora nós vamos para o ataque, nós vamos para o avanço, nós sabemos o que queremos e nós vamos lutar por isso. Então, ter um presidente com mandato, Helena, é o passo número 1. Porque só um presidente com mandato pode, por exemplo, processar o prefeito quando ele não fizer o repasse. Só um presidente com mandato pode, por exemplo, chegar para o prefeito e dizer, não, esse recurso que está aqui, você não vai investir na carta de crédito do centro para favorecer a especulação imobiliária. Recentemente, o Eduardo Paes se reuniu no sindicato das construtoras e disse o seguinte, olha, eu vou dar para vocês 100 mil compradores. Com dinheiro do Previ-Rio, eu vou financiar carta de crédito exclusiva para os servidores comprarem no centro do Rio. Construam seus prédios que eu vou dar para vocês, os clientes. Foi isso que o Eduardo Paes fez. Goela abaixo, né? Você tem um presidente que é nomeado pelo prefeito. O presidente vai se recusar a fazer isso, Helena? Não vai. Então, assim, esse é o ponto. Presidente com mandato. A gente vai abrir um debate sobre como é que vai ser. Eu defendo que seja eleito pelos servidores. Né? Defendo que seja eleito pelos servidores. Enfim, tem que ter a participação dos servidores, mas esse é um debate aberto, né? Para a gente não cair em certas ciladas do democracismo. Né? Infelizmente, o poder monetário está na mão deles e mesmo no voto, às vezes eles conseguem fazer o que eles querem. Enfim, a gente tem que amadurecer esse debate, mas o mínimo é que ele tem que ter um mandato. Se vai ser de 2 anos, de 4 anos, enfim, a gente vai fazer esse debate, mas tem que ter autonomia. A questão da anistia da dívida, ela vai fazer parte da revogação da anistia da dívida, ela precisa fazer parte
de um grande pacote de lei, de uma nova legislação que vai, ao mesmo tempo, garantir isso que a gente precisa, né? Uma nova estrutura para o Conselho de Administração, um presidente com mandato, e vai também essa autoanistia. Hoje existe o recurso, Helena, de o governo fazer um reconhecimento, um termo de reconhecimento de dívida que vale como lei. E aí a gente não vai exigir, Helena, que o governo pega 1 bilhão, ele tem dinheiro para isso. Pega todo esse dinheiro, esses 4 bilhões, esses 8 bilhões que vão entrar da SEDAI, né? Entrou muito dinheiro, por exemplo, da SEDAI, no município do Rio de Janeiro, da privatização da SEDAI. Pega esse dinheiro e põe no Fundo de Previdência, que a gente vai mostrar para vocês como é que se faz uma previdência gerida pelos trabalhadores, pelo interesse dos trabalhadores, e como é que a gente vai viver bem com isso. É só pagar o que ele deve. Então, termo de reconhecimento de dívida, isso é previsto na Constituição, isso é previsto nas normas jurídicas do nosso país, um termo de reconhecimento de dívida, ele pode pagar isso parcelado, né? Existe toda uma regulamentação, e com esse dinheiro a gente pode, sim, fazer uma reviravolta na gestão do nosso fundo de previdência, né? Agora, a questão, como você falou, a proposta número 3, a transparência é fundamental, não é, Helena? Porque a gente não pode contar que Ulisses vai ter Ulisses e vai ter Jane a vida toda lá fazendo combate, e outras pessoas também, o Adelma aqui, um conselheiro fiscal que fez um trabalho maravilhoso, enfim. A gente tem verdadeiros aqueles trabalhos de Hércules, né? A gente tem as pessoas que pegam esse trabalho de Hércules para fazer, o custo é muito alto, mas elas topam, e que bom que a gente tem. Mas a gente não tem que contar com o heroísmo de ninguém, a gente não tem que contar com o sacrifício pessoal de ninguém. Eu me sacrifiquei muito, a Jane se sacrificou muito, o Adelmo se sacrificou muito. A gente quer as coisas bem colocadas institucionalmente. Então, assim, a gente precisa de mecanismos de transparência. E o que dialoga diretamente com essa questão é que essa mesma lei tem a previsão de lá a proposta número 3, retomada das publicações mensais dos fluxos de caixa na modalidade de regime de caixa do Previrio, do Funprevi e do FAS. FAS é o fundo que gera recursos para o nosso plano de saúde. Nós temos um plano de saúde só do servidor municipal. E o FAS é o fundo que cria receita para isso. Então, assim... Olha só, eu queria saber mais sobre isso, porque eu não entendo nada dessa coisa de saúde. Porque tinha um hospital, né, ali na Praça da Cruz Vermelha, que era do... O Hospital dos Servidores era do Estado. Do Estado ou do município? Do município eu não cheguei a ver. Se foi do município, foi na época do IPERJ, né? Que antigamente, antigamente os servidores municipais, o Instituto de Previdência, até a criação do Previrio no final dos anos 80, pelo Saturnino, quem fazia o Instituto de Previdência era o IPERJ, era o mesmo do Estado, né? Da época da fusão. Pois é, aí acabaram com o hospital e aí colocaram os funcionários públicos para escolher qual plano de saúde eles queriam. Isso. Então, eram vários planos de saúde. Mas então, é pago. Sim, mas parece que a prefeitura ia pagar uma parte, não? Isso, então. Nunca pagou? Paga. Não. Bom, paga como quer, mas paga. Paga? Até porque... Mas aí é que está a história. Porque, por exemplo, eu escolhi assim. Eu só quero dar um exemplo, e estou falando publicamente, né? Não estou defendendo nada em causa própria, não, mas eu estou dando um exemplo concreto. Eu fui uma vez, porque eu quase não vou aos médicos, eu tenho meus médicos que eu confio. Não é médico de plano, absolutamente. Mas, de vez em quando, eu vou num médico do plano assim, né? Que eu falo assim, o meu plano assim, tal. Aí era um ortopedista. E aí eu fiquei na fila esperando para ser atendida, né? E aí eu estou vendo assim, entra um, demora 5 minutos, sai, entra outro. Eu sei que eu fiquei contando o tempo que cada um levava com o médico, era menos de 5 minutos, tá? E ele aí, antes de mim... Meio dia na fila e 5 minutos no consultório. Eu estou só vendo. Aí, quando eu entrei ali, né, eu falei assim, quanto tempo que eu tenho para falar? Porque aqui é rápido assim, você não examina ninguém, não quer saber de nada, você atende em 5 minutos, né? Você é um sucesso, um médico. Aí ele virou para mim, olhou assim, com um ar
meio crítico também, falou assim: você é boa em matemática, né? Estou vendo que você é boa em matemática. Eu digo: eu detesto matemática, mas eu consigo entender o que é o tempo, né? E fazer essa conta básica, que ninguém precisa saber matemática, para fazer uma conta básica do tempo que você leva para atender um paciente, examinar, receitar, ver, fazer tudo aquilo que um médico faz com um paciente, primeira, segunda vez, não importa. E você, assim, olha, achou um fenômeno, né? Aí ele ficou meio assim, sabe como? Mas, olha, não é só ele. Todo mundo que atende, qualquer médico de plano é assim, né? A gente é tratado assim. Ou seja, muito porque a gente fala de INSS, não sei o quê, que o tratamento não é muito bom, parará, porque é coisa pública, né? E o plano particular, que você paga um bom preço, e aí o teu tratamento é assim, né? Eu vou te contar, abaixo crítica, né? Helena, eu pago o plano de saúde. Você reclama com quem, Ulisses? É isso que eu queria saber. Pois é, então, o Previrio é o gestor desse sistema, né, do plano de saúde, né, que oferece esse serviço e que faz os contratos e os convênios com as operadoras. Assim é a maior delas, né, e tinha um monopólio há um tempo atrás. Aliás, Helena, tem um detalhe importante para a gente citar aqui. Você lembra do QG da propina, aquele pelo qual o prefeito Marcelo Crivella foi feito no finalzinho do governo, foi feito prisioneiro, foi preso, terminou o mandato na cadeia? Você lembra disso? Eu me lembro muito da Márcia. Teve o caso de da falar Márcia. Com a Márcia, isso aí, olha. Mas teve o caso do QG da propina, QG da propina, que um delegado foi lá no escritório do QG da propina, foi lá, deu a batida nele, e aí o chefe lá do QG da propina era o empresário, e na hora o prefeito ligou para o empresário: vem cá, você está sabendo que a Polícia Federal está assim, assim, assim? Sabe quem atendeu o telefone do pilantra lá, Helena? O delegado. Ele olhou assim, estava assim escrito, prefeito, aí o delegado: alô, acho que é Rafael, enfim, o nome do sujeito eu não me lembro, não merece. Aí o delegado atendeu o telefone, estava escrito prefeito, né? E falou: bom dia, prefeito. Aí o prefeito falou: ô fulano, falou o nome do sujeito lá, né? Ô fulano, você está sabendo que a Polícia Federal está indo em tal lugar? Aí o delegado falou assim: pois é, prefeito, aqui é o delegado. Aí o prefeito foi e desligou. Então, o QG da propina era um esquemão que tinha, ligado a essa turma aí da Igreja Universal, o prefeito Marcelo Crivella e alguns empresários que ficavam com parte do dinheiro do contrato de fornecimento de serviço, né? E na apuração desse QG da propina, olha bem, Helena, o nome do presidente do Previrio à época, do governo Crivella, tinha sido um dos indicados por esse grupo de empresários do QG da propina, e ele fazia parte de uma propina que chegou a 1.500.000 só de desvio de dinheiro da SIM, do contrato da SIM. Né? Assim. O dono da SIM, aquele Aziz, que já faleceu, ele fazia parte do esquema do QG da propina. Veja, nosso Instituto de Previdência, que já foi exemplo, que já foi referência, que, né, no país inteiro, de referência de gestão, passou a ser marcado por esse tipo de história, Helena. Isso tem que acabar. Entende? Alguém pode estar me ouvindo aqui, Helena, e pensando o seguinte: esse cara é louco de achar que o prefeito um dia vai admitir abrir mão de nomear o presidente dele. Louco é quem pensa que a gente pode continuar assim e está tudo bem. Chega de dar essa prerrogativa. A gente tem que parar de assimilar a derrota. A gente tem que se livrar da síndrome de vira-lata e parar de assimilar a derrota. A gente não pode ver o nosso Instituto de Previdência passar por episódio de escândalo atrás de escândalo. Esse prefeito atual também teve um escândalo lá, um desvio de 60 milhões que um presidente, que o Pedro Paulo, secretário da Casa Civil na época, nomeou um presidente. Esse presidente pegou um cheque lá na tesouraria com o diretor financeiro, que também era indicado por ele. Os dois pegaram um cheque de 60 milhões e depositaram num fundo de um amigo que virou um escândalo lá, um fundo ligado a um restaurante. Enfim, o que não pode é isso continuar. Se a gente acha que isso pode continuar, aí é loucura, porque a gente vai viver a vida de miséria
dependendo desse tipo de gestão e desse modelo institucional que a gente tem hoje no nosso regime de previdência. Então, Helena, eu falava da questão número 3, da minha proposta número 3. A minha proposta número 3 é pela retomada das publicações mensais do fluxo de caixa. O que é isso? A publicação do fluxo de caixa, Helena, eu não sei se você ainda faz isso, a gente perdeu esse hábito, mas antigamente, a gente, quando recebia, antes do final do mês, no começo do mês, saiu o pagamento, a gente tirava o extrato do mês inteiro. Aí, ali naquele extrato, a gente via o que saiu, quando saiu, o que entrou. Lembra disso? O que saiu, claro. Aquela tripinha imensa que saía, né? A maioria terminava sempre no vermelho. No meu caso, terminava sempre no vermelho, né? Eu sempre gastava mais do que recebia. Enfim. E aí, no final, tem lá o balanço, dizendo se você tem saldo positivo, se você tem saldo negativo. A publicação do fluxo de caixa é isso. Né? E o que eu estou pedindo, Helena, o que eu estou pedindo não é nada novo. O que eu estou pedindo é uma coisa que já existiu. Lá atrás, quando surgiu esse escândalo do cheque, que o presidente simplesmente pegou o cheque na tesouraria do Previrio e enfiou na boca do caixa de um fundo lá criado há semanas antes, eles tiveram que... Nós cobramos, né, com muita mobilização, e eles tiveram que ceder um conjunto de ferramentas de transparência. E um desses mecanismos de transparência era a publicação desses fluxos de caixa. De que caixa? Do caixa do Previrio, do caixa do Funprevi, que é o que recolhe as nossas contribuições e paga as nossas aposentadorias, e do caixa do Fundo de Assistência à Saúde, que é o que paga o plano de saúde. Entende o ponto? Então, assim, a transparência é fundamental. Então, veja, Helena, que eu não estou falando de nenhuma coisa utópica, eu não estou falando aqui de nada revolucionário. É revolucionário na condição atual. Isso parece revolucionário. Mas esse é o ponto. A gente precisa parar de estranhar. Porque a gente não assume, né, Ulisses, os nossos direitos. Né? A gente tem que parar. Assim, existe uma frase muito importante, né? Sejamos realistas. Desejamos o impossível. Ser realista hoje, Helena, é desejar aquilo que parece impossível. Parece impossível ter um presidente indicado pelos servidores? Parece. Mas isso é ser realista. Parece impossível que eles publiquem, sejam obrigados a publicar os fluxos de caixa? Parece impossível que o governo reconheça a dívida que tem? Parece impossível. Mas sem isso, nada faz sentido, Helena. Nós estaremos aqui, seriam palavras mortas. Eu poderia passar a noite inteira falando aqui com você de qualquer coisa. Agora, o que eu pergunto é o seguinte: como levar essa conscientização para os funcionários municipais e tentar mobilizá-los também em defesa desses princípios e dessas... Então, a nossa estratégia passa necessariamente pela mobilização popular. Claro, nós já temos aqui, eu já tenho e estou amadurecendo, planejado medidas jurídicas para entrar no TCM, processos administrativos que a gente vai abrir, denúncias no Ministério Público, uma série de fatores. Mas a gente sabe que sem a mobilização nada disso avança. E para isso é fundamental que a gente crie uma grande aliança de servidores, de entidades, de sindicatos, né? A gente já faz isso há algum tempo. Nós criamos um movimento unificado em defesa do serviço público municipal há muitos anos atrás. Ele hoje anda um pouquinho debilitado, mas a gente vai dar uma injeção de ânimo, a gente vai trabalhar essa proposta, a gente vai dar ferramenta e bandeira para a luta para os servidores, e nós temos certeza que a gente vai fazer um trabalho muito bonito e muito nobre para as nossas gerações e para as futuras gerações. Nós vamos prestar um serviço histórico que ele, como eu disse, ele é urgente e ele é necessário. Não é só um conjunto de propostas, é uma proposta de luta, e por isso a gente quer fazer dessa votação para o Conselho de Administração a maior votação de todos os tempos, e a partir disso engrenar a marcha no movimento. Helena, a gente já está terminando, mas se me permite só passar mais rapidamente sobre 3 propostas? Sim, vamos lá. Pela reedição do plano de custeio dos benefícios do Previrio, que foi esvaziada pela Lei 5.300. Isso é rápido. Então, a Lei 5.300 ela tirou recursos do Previrio e colocou para tapar o rombo do Fundo de Previdência. Hoje, o servidor não tem mais acesso à carta de crédito. Hoje, para receber um auxílio funeral, leva meses. Hoje, para receber um auxílio educação, também leva um horror.
e a gente precisa recompor esse plano de custeio do PreviRio, que é realocar os recursos no PreviRio para poder fazer girar. É bom lembrar que a carta de crédito, Helena, não é só um benefício, não. A carta de crédito é um investimento do PreviRio, porque o servidor paga juro. Paga menos juro do que paga no banco, mas paga juro. Então, esse juro ele vai retroalimentando ali o sistema e vai favorecendo o nosso regime, né? A outra proposta, rapidamente, é 5, pela retomada do programa de empréstimos do PreviRio, carta de crédito, recuperação e ampliação da creche institucional. Você sabe, Helena, que há 15 anos atrás, vamos botar aí, há 15 anos atrás, o que era o Banco Santander Brasil? Nada. Ninguém falava no Banco Santander Brasil. De uns tempos para cá, o Banco Santander Brasil passou a ser uma potência no país inteiro e no mundo. Você sabe, Helena, o Banco Santander Brasil, ele dos 10 bancos mais rentáveis do planeta, o Banco Santander Brasil é o 4º. E o Banco Santander Brasil, por exemplo, ele de uns anos para cá, mais ou menos 15 anos, ele passou a ter a exclusividade da folha de pagamento dos servidores. E justamente nesse mesmo período, o papel do PreviRio vem sendo esvaziado. O PreviRio que lá atrás fazia empréstimo para o servidor, empréstimo consignado com desconto em folha, fazia empréstimo para carta de crédito, aquisição de imóvel, até para aquisição de computador, quando era difícil comprar computador, o PreviRio já financiou computador para servidor. O PreviRio já financiou, ajudou a pagar curso de inglês, curso de idioma para servidor, para filho de servidor. Enfim, o papel do PreviRio foi se esvaziando. Hoje o PreviRio não passa de um setor de RH de aposentados e pensionistas que só roda a folha de pagamento. Entende? Isso tem que acabar. Então, ou seja, o governo contratou o Santander para ganhar dinheiro, né? Então o Santander hoje, olha só, nunca foram tão prósperos, né? O Banco Santander nunca foi tão próspero. O Santander Brasil, só o Santander Brasil remete 30% do lucro líquido do Santander Global, ou seja, tudo que o Santander Global, pega o Santander do mundo inteiro, tudo que ele arrecada de lucro líquido, 30% disso sai do Brasil. Isso fez do Banco Santander Brasil a 4ª maior potência, o 4º banco mais rentável do planeta. Enfim, bom saber. Tudo isso, Helena, a escravização financeira é tão grande que o servidor está cada vez mais endividado, não tem reajuste, não tem um salário digno, o salário cada vez mais arrochado, é obrigado a se endividar, e essas políticas elas se complementam, entende, Helena? Claro. Você tem uma ideia? Agora, recentemente, a gente está mobilizando, a gente está com quase 30% de déficit do nosso salário, de reposição salarial que o governo não paga, né? Reposição da inflação. Não estou falando de aumento, não, estou falando de reposição da inflação, quase 30%. A gente brigando por aumento. Sabe o que o governo deu como resposta? Não vou aumentar vocês não, mas vou aumentar a margem consignável. Ou seja, para você aumentar aquele espaço no contra-cheque para poder se endividar mais com o banco. Claro, olha só, meu Deus. Justamente no momento em que as taxas de juros estão sendo elevadas, os juros estão altíssimos. Então, a resposta... Olha, o governo é assim, para e passo com o sistema financeiro. Por isso é que havia uma história assim. Nunca no meu governo os banqueiros ganharam tanto. Sim. Então, Helena, a gente defende, uma das plataformas nossa de luta é que o PreviRio retome o seu papel e passe a competir e um dia consiga extinguir a escravização financeira que o Santander hoje exerce sobre o conjunto do funcionalismo. E isso é perfeitamente possível. Com poucos recursos, a gente pode começar um programa de compra dessas dívidas, pegar o endividamento que hoje está na mão do Banco Santander, pegar o servidor e dizer, olha, eu vou comprar a sua dívida e vou cobrar metade do juro. Se o PreviRio cobrar metade... Agora, Ulisses, te fala uma coisa. O Santander capturou o município, né? E você está mexendo em vespeiro, né? Se prepare, porque... eu conheço que é essa gente do capital financeiro. Isso Helena, aí, olha... Margarida Maria Alves, a nossa líder sindicalista lá do sertão da Paraíba, ela dizia, as pessoas perguntavam para ela era uma líder sindicalista, né? Precedeu o Chico Mendes, o movimento rural, o movimento dos trabalhadores rurais lá no Nordeste, uma pessoa semi-alfabetizada, mas de muita fibra. Ela foi assassinada, mas ela dizia assim, o pessoal perguntava para ela,
Ô, Margarida, você não tem... Tem a Marcha das Margaridas, enfim. Só perguntava para a Margarida. Margarida, você não tem medo, não, Margarida? Ela dizia assim, olha, medo nós tem, mas nós não usa. Entende, Helena? A gente não usa o medo, porque eu também tenho medo. Só que eu também tenho medo. Nós estamos passando fome, nós não temos mais muita coisa para perder, não, Helena. Os servidores estão sem dinheiro para pagar o aluguel, os servidores estão sem dinheiro para se alimentar. Eu recebo muita demanda de professor que está sendo aposentado por invalidez, injustamente por doença psiquiátrica, e esse é um ponto que a gente vai tratar também ao longo da minha gestão e ao longo da minha campanha, com o salário de 3 mil, que não é muita coisa, aí como ele vai para proporcional, o salário fica de R$ 1.000, às vezes precisa de complemento para atingir o mínimo. Essas pessoas estão passando fome. Entende, Helena? Se a gente não fizer esse enfrentamento, se a gente não fizer a denúncia que tem que fazer... Eu ainda não tinha absorvido a questão do Santander. Mas, como eu conheço a virulência desse sistema financeiro, né, que é o neoliberalismo, traduzido em miúdos, né? É um país que se rendeu à política neoliberal, né? Helena, porque a dívida pública aumenta, tudo isso é consequência desse Helena, eu vou te confessar uma coisa aqui, vai ficar só entre nós, tá? Finge que a gente não está no YouTube, falando para o mundo inteiro. Você sabe que eu converso com muita gente me procura, né? Essa reputação que me precede vai longe. Então, uma vez chegou para mim uma pessoa que estava no dia, essa licitação, teve um dia fatídico no governo César Maia, em que ele promoveu a licitação. Foi um leilão que ele fez, convocou os bancos, para quem apresentasse a melhor proposta, para quem pagasse mais dinheiro, levava a folha de pagamento para explorar o servidor, para chupar o sangue do servidor municipal. Né? Isso aconteceu no município, aconteceu no estado também, enfim, teve uma onda num período na década... Bradesco também está na história, não está? Isso. Então, aí estava lá no dia do leilão, estava lá Santander, estava lá Bradesco, estava lá Itaú, estava lá os poderosos, estavam lá, né? O representante do Santander chegou abanando um cheque, dizendo assim, eu estou com um cheque em branco. Nossa! Seja lá a oferta que for, eu vou cobrir. Entende, Helena? Em público, nome. Não foi em público, Ah, tá. Como eu já chutei o balde aqui, né, Helena, nessa live, você mesmo já me chamou minha atenção, já puxou minha orelha. Não, eu já falei, tô falando. E outra coisa, Helena, eu vim para falar. Certo. Eu não me candidatei, Helena, eu não me candidatei para dizer para o servidor que é facinho, né? Não é facinho, não. Não é facinho, nada. Eu estou dizendo não é heroísmo. É briga de cachorro grande. Não sou Dom Quixote, não sou super-homem, não tenho peito de aço, mas eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma consciência muito clara de que se a gente não partir para o enfrentamento que a gente precisa, nesse momento, a gente não tem mais saída, Helena. E nós precisamos desejar o impossível, sim. Olha, assim, parece impossível enfrentar o sistema financeiro? Parece, mas é disso que a gente precisa. O resto é encher linguiça. O resto é conversa mole. E eu não tenho mais idade para isso, sabe, Helena? O que eu vivi, o que eu passei, o que eu sofri, não me permite mais ter medo de enfrentar o que precisa enfrentar. Onde a gente vai chegar, Helena, eu não sei. Mas está registrado aqui o que tem que falar, eu faço questão de dizer tudo, o que tem que falar, o que tem que fazer, o que tem que apontar. Se alguém achar que, se eu não tiver condição de tocar em frente, e alguém tiver condição melhor que a minha, que toque. Né? Isso aqui é um acúmulo de anos de militância, eu não estou nisso há 2 dias. Eu já vou fazer 20 anos de serviço público, todos esses anos dedicados a essa luta, a esse debate, a esse enfrentamento. Tudo que aconteceu, eu não falo eu ouvi falar. Né? Essa questão da anistia, eu estava lá na Câmara, enfrentando a tropa de choque, forçando lá o portão, porque não queriam deixar a gente entrar. Entende? Todos esses episódios que eu estou narrando aqui, eu vivi. Eu estava lá na mesa de negociação quando eu ouvi um representante do prefeito Eduardo Paes, quando a gente debatia o plano de capitalização, dizer para mim e para outras pessoas, dizerem o seguinte, olha, o fundo está falido, porque eu tenho um problema. O problema é que tem muita professora, e professor aposenta cedo e demora muito para morrer. Eu vivi para ouvir isso.
Entende, Helena? Então, as coisas que eu ouvi, as coisas que eu vi, não me permitem mais chegar aqui e ficar falando sobre coisas triviais. Não me permite Claro. ficar falando sobre qualquer coisa. Entende? Ou a gente faz o enfrentamento que tem que fazer, se une, se mobiliza, se fortalece, vai para a imprensa, busca os apoios na sociedade civil que a gente precisa, ou então a gente vai ficar chorando pitangas o resto da vida. E isso eu não quero mais. Aqui a Jane respondeu sobre o que eu falei da Assim, né? Ela disse que o governo Paes renovou o contrato da Assim. E ela pediu esclarecimento sobre o andamento no OMP e responderam que está na alçada da Procuradoria e não nos compete, foi o que eles disseram. Fomos eleitos para administrar o FAS. Aí Então, a Simone Brasil manda parabéns pela sua coragem, viu, Ulisses? Obrigado, Simone. Você é Ulisses mesmo, que foi, participou daquela campanha para salvar a Helena de Troia, né? Encarou o Não Mar sou eu, Bravio, não. encarou o Mar Bravio, os cíclopes, Isso. os lestrigões. E até as Poseidon, sereias, né? Se as amarrou no sereias, o mastro Poseidon. para não para ouvir o canto das sereias, mas não ficar contaminado, né? Você Eu tem não que sou, pedir alguém para também te eu não sou isso não, mas eu também tenho as minhas odisseias, né, Helena? ter as suas odisseias, Eu né? tenho as minhas odisseias. Então, Helena, Muito bem, Ulisses. veja bem, Bravos. a Jane está falando uma coisa importante. Recentemente, o prefeito Eduardo Paes tentou favorecer aí numa discussão da Conlurb um planinho de um amigo dele. Ele impôs aos trabalhadores da Conlurb um planinho lá de um amigo dele, que um amigo dele tinha acabado de criar, né? Aí surgiu uma discussão, poxa, se a gente tinha assim, a gente já tinha assim há muito tempo, por que a gente vai agora ter que usar esse plano obrigatoriamente, que é pior, né? Aí o prefeito impôs goela abaixo do pessoal da Conlurb, o pessoal se mobilizou, e aí ele falou o seguinte, ele falou, assim é o plano das máfias, fazendo alusão ao QG da propina. Mas o que foi que ele fez, Eduardo Paes? O que foi que ele fez para diferenciar e para proteger o regime de previdência e o plano de saúde da prefeitura desse mesmo poder das máfias? Nada. Qual foi o papel dele? Quantas denúncias ele fez ao Ministério Público? Quantos processos, quantos inquéritos administrativos o prefeito fez para investigar quem é que tinha culpa no cartório? Então, é um prefeito de muita conversa, sabe? Omisso, Muita né? conversa, Omisso. muita conversa, adora um microfone, adora uma câmera, adora um caixotinho para fazer palanque, entende, Helena? Mas de prática é tudo a mesma coisa. E a gente não pode esperar muito deles, né? A gente não pode esperar muito nem dele e nem de ninguém, nem de Crivella, nem de Eduardo Paes. É só a luta que muda a vida, Helena. Eu queria, só para finalizar, Helena, falar aqui a proposta número 6. Para que as contribuições oriundas do orçamento da educação e da saúde sejam aplicadas como reserva do Funprevi ou que deixem de constar no cálculo de despesa com o pessoal da PCRJ. Isso aqui tem uma questão importante. Pezão, ele foi processado no final do governo dele porque ele não usava adequadamente, não cumpria o mínimo constitucional de 18% do orçamento da saúde. Então, assim, a Constituição obriga que os entes da federação ocupem 25% no mínimo do seu orçamento com educação e outros 18% no mínimo com saúde. O que o governo Eduardo Paes faz desde a Lei 5.300 de 2011? Isso é mais uma falcatrua embutida nessa Lei 5.300 de 2011 e por isso a gente tem que revogar. O que ele faz? Ele criou uma tal de contribuição suplementar, que tecnicamente é o seguinte: contribuição suplementar eu tenho a minha contribuição do servidor e o governo tem a contribuição patronal dele, certo, Helena? Então, em tese, essas duas contribuições elas têm que ser suficientes para lá na frente honrar os compromissos que o Fundo de Previdência tem comigo. Entende? Então, se cria uma contribuição suplementar, é uma terceira contribuição, que é para quê? Para somar com, já que as contribuições ordinárias, que são a patronal e o servidor, não são suficientes, se cria uma terceira contribuição que vai ser paga em nome do Ulisses, servidor ativo,
para custear a minha aposentadoria lá na frente, porque eu identifiquei, através de cálculos matemáticos, que essa conta não vai fechar lá na frente. Está claro até aqui, Helena? Então, daí a contribuição suplementar. Essa Lei 5.300 usou essa contribuição suplementar. Por quê? Essa contribuição suplementar, como ela é uma contribuição paga sobre o servidor ativo, ela é, em tese, despesa com pessoal ativo. E o que é que diz a Constituição? A Constituição diz o seguinte: pode ser contabilizado no orçamento da educação e da saúde todas as despesas com pessoal ativo. Ou seja, a despesa com o salário do professor, a despesa da contribuição do professor, a despesa da contribuição suplementar do professor pode ser contabilizada no orçamento da educação para compor os 25% do mínimo constitucional. Entende, Helena? A mesma coisa com os profissionais de saúde. Aquilo que se gasta de contribuições no Fundo de Previdência com os profissionais de saúde pode ser contabilizado no mínimo constitucional de 18%. O que é que o governo Eduardo Paes faz? Criou essa contribuição suplementar, só que essa contribuição suplementar, em vez de ir para o fundo e ficar ali constituindo reserva para mais para frente ajudar a compor a minha aposentadoria, o que ele faz? Ele pega essa contribuição suplementar e paga a aposentadoria hoje, com essa contribuição suplementar. Entende? Quando quem deveria pagar essa aposentadoria hoje, o que falta é a prefeitura. Porque a prefeitura claro. É a garantidora dos benefícios do Fundo de Previdência. Então, se o Fundo de Previdência não tem dinheiro para pagar o aposentado hoje, por conta do tal déficit que eles criaram, quem tem que honrar isso é a prefeitura. Só que o que eles estão fazendo? Eles estão pegando parte das receitas, essa contribuição suplementar, por exemplo, é uma receita que deveria ficar ali rendendo para a gente, por exemplo, aplicar de crédito, aplicar empréstimo, porque senão não precisa ter fundo, entende, Helena? Não faz sentido nenhum ter um fundo se esse fundo não tem nenhuma receita para girar. Qual o sentido de ter um fundo se esse fundo não guarda nada? Né? Hoje, o que está acontecendo na prática é isso. Tudo que entra no fundo, inclusive essas receitas que deveriam servir uma coisa ardilosa, né? Sim, isso previsto na lei. Então, e aí qual é o mais grave disso, Helena? Ele está compondo, o prefeito Eduardo Paes, desde lá de trás, isso há muitos anos, está compondo o orçamento da saúde e educação com despesa de pagamento de aposentadoria, e isso é inconstitucional. A Constituição não autoriza que se contabilize despesa com aposentadoria no orçamento da educação e da saúde. E é isso que ele está fazendo. A partir do momento que ele pega a contribuição suplementar, se ele deturpa o sentido da contribuição suplementar, se ela não está sendo utilizada para abastecer o fundo no longo prazo, se ele está usando esse dinheiro hoje, ele está deturpando o sentido da contribuição suplementar, que a contribuição suplementar está muito claro na lei, ela só pode ser usada para garantir, para custear reserva técnica. Deixa eu achar aqui. Olha, são essas sutilezas, entre aspas, né? Porque não tem nada de sutil aí, né? Está escancarando, está escancarando. Olha aqui, eu vou mostrar aqui, eu vou colocar aqui o artigo da lei rapidamente, que a gente já está encerrando. Helena, share screen. Aqui, ó. Esse aqui é o artigo 2º da Lei 5.300, do projeto de capitalização do Previo, aquela lei aprovada em 2011. Ó. Aqui. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. A contribuição suplementar a que se refere o parágrafo 1º deste artigo será alocada na constituição de reservas técnicas destinadas à cobertura do déficit atuarial do FUNPREVI, sendo executada orçamentariamente na forma descrita do anexo, cujos valores mínimos e máximos foram fixados de modo a garantir o equilíbrio atuarial e os valores máximos a atender à capacidade financeira. O importante é isso aqui, ó.
A contribuição suplementar deste artigo será alocada na constituição de reservas técnicas destinada à cobertura do déficit atuarial do FUNPREVI. Aí a pergunta é a seguinte, Helena, se essa contribuição que deveria estar sendo utilizada para cobrir o déficit atuarial, se ela está sendo usada para pagar aposentado, quando é que esse déficit atuarial vai ser coberto? Nunca, né? Nunca. Nunca. Então, é uma deturpação, né? Completa. Prerrogativa. Você deturpa Eu sei o que tem que ser feito, você desvia. É um desvio. Isso aí eles abusam dessa, assim, o assunto é complexo. Ele tem características técnicas, né? Exatamente. Não é popular. E é uma coisa, é valor, né? Você tem que gostar, como dizia o médico, ser bom em matemática, e as pessoas não gostam. Mas, sim, olha, se a gente não. Mas nós somos. Nós somos a pedra no calcanhar e nós somos o pesadelo daqueles que querem nos tirar o sono. Mas tem que fazer até uma auditoria, olha. Eu sugiro que não, se pense aí numa auditoria, né? Isso aqui, não tenha dúvida de que isso aqui é uma providência que a gente vai tomar muito rapidamente, né? Ministério Público Federal, enfim, a gente vai onde tiver que ir para interromper isso. Ou então o seguinte, se ele quiser usar esse dinheiro para pagar aposentado, tudo bem, ele usa esse dinheiro para pagar aposentado, mas então não contabiliza no mínimo que ele está gastando da educação, dos 25%. Aqui só pode ser calça de veludo ou bumbum de fora. Entende, Helena? Ele não pode fazer a mesma coisa, as duas coisas ao mesmo tempo. Ou essa verba, ela é uma contribuição suplementar para servidor ativo, uma despesa de servidor ativo, e aí pode contabilizar, ou então essa é uma verba que está pagando aposentado e ele não pode contabilizar. Então, ele vai ter que pagar, essa diferença, vai ter que pagar no salário do professor que está na ativa, que ele está deixando de cumprir. Entende? Helena, é isso. O que eu tinha para falar era isso. Essas são as minhas propostas. Estou à disposição de mais alguma coisa, que você tiver alguma pergunta. Ulisses, eu acho que é importante a gente disponibilizar aqui o canal para o que você precisar, para você vir, passar adiante para os funcionários, para que eles assistam, né? No decorrer desse mês, todo de outubro agora, né? Quando que vai ser a eleição? Então, está dependendo do hacker, né? Hoje, quem manda na cidade do Rio de Janeiro é um hacker que a gente não sabe nem onde é a porta dele, porque se a gente soubesse onde é a porta dele, a gente ia fazer um piquete lá, porque a gente está sem contra-cheque, a gente não sabe do nosso reajuste, né? Está um caos na Prefeitura do Rio de Janeiro e a conversa que a gente tem com o hacker. Então, o sistema é um sistema eletrônico e aí, enfim, precisa equacionar esse problema da tecnológico para poder ter o sistema novamente e ter uma data para votação. Mas eu convido a todas e todos que procurem minhas redes sociais. Eu tenho minha rede social no Instagram, no WhatsApp eu aceito mensagem de texto, tá? O meu WhatsApp é 21 97674 9169. Também me acha no Telegram, a partir desse número, e no Facebook, Ulisses Silva, Conselho de Administração do Previrio. Eu vou ter um prazer para aprofundar esse tema e, claro, trocar com os servidores, que é importante a troca, né? Isso aqui é fruto de muito debate, é claro que isso não brotou da minha cabeça sozinho, né? Isso é um acúmulo, e quanto mais a gente acumular e aperfeiçoar, e com compromisso na luta, a gente vai só avançar. Todos temos a ganhar com isso. Isso. Então, eu agradeço a tua presença. Peça depois aí a tua rede também para dar um like aí no canal, para a gente também ficar incrementado nas redes aí, tá bom? Tá bom. Eu peço aí aos servidores que compartilhem, que curtam o canal aqui, canal Taba TV, o programa da Helena Reis, que ela falou e disse, sempre tem um tema relevantíssimo para, seja você servidor, seja você cidadão do Rio de Janeiro, que ama a cidade, que ama o estado do Rio de Janeiro, que vive aqui, sempre tem um tema importante a ser debatido. E você, servidor da saúde, vote, participe do Conselho de Administração, convença o seu colega a participar, a assistir essa live. Você que achou que isso aqui é importante, que tem conteúdo importante, você e o pessoal da saúde está lutando pelo PCCS,
como é importante essa discussão que eu coloquei aqui agora do orçamento da saúde, do mínimo constitucional, que o prefeito cumpre regularmente ou que não cumpre, o pessoal da educação também. Vamos colocar esse debate para frente, vamos fazer essa luta avançar, e a única esperança que a gente tem é em nós mesmos, na nossa luta, na nossa mobilização e na nossa força, na nossa força e vontade de querer mudar a nossa realidade. É possível, é necessário e é urgente. Muito obrigado. Eu também quero agradecer a Jane Pasquinelli, viu? A participação dela ativa. Jane, muito obrigado, viu, Jane? Jane, valeu muito. Depois eu quero você um dia aqui para te entrevistar também, né? Você tem uma experiência que a gente não pode desprezar, pelo contrário. Tem que ampliar essa experiência, não é? O mandato dela vai até o final do ano, né? E a partir de janeiro começa a nova composição do Conselho e eu espero estar lá, com o apoio de todas e todos. Tá bom. Então, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, agradecer. Ouvintes e telespectadores. Valeu muito.